Um espaço de fé realizante. Uma porta aberta para uma vida feliz. Passamos a transmitir, direto da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus. Reunião da comunhão com Deus. Olá, gente, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Fábio Moreira, que alegria a gente ter a oportunidade de, ao seu lado, levar as emoções diretamente da Avenida Rude, número 848, bairro do Bom Retiro, São Paulo, capital, bem perto de você também. Existe esse local aconchegante, fraterno, acolhedor, que abraça, que nos dá aquele divino nutriente para que a alma sorria, seja feliz o tempo todo, e a gente vem aqui agradecer também, não somente fazer o nosso pedido, mas também fazer o nosso agradecimento nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e no Templo da Boa Vontade de Deus, finalzinho da Asa Sul, 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal. Hoje um tema muito importante, bem como todos os temas, a gente vai trazer aqui um trecho de uma cruzada de grande sucesso, diante do assunto abordado, que traz o tema do Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, todo mundo pegando a sua Bíblia para estudarmos juntos, versículos de 11 a 17, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Quem vai conduzir esse encontro de almas livres para Deus é a pregadora ecumênica da religião divina, Angélica Perioto. Esse momento de introspecção, momento em que a gente vai elevar o pensamento a Deus, colocar o nosso copinho com água para fluidificar, elevar ali o nosso momento extraordinário, dentro dessa campanha da Boa Vizinhança, o tempo todo a gente convidando todo mundo para interagir, para buscar sempre ali um contato novo e fazer com que outras pessoas também sintam esse mesmo privilégio que a gente tem. Então, a Angélica Perioto, pregadora ecumênica da religião divina, conduz esse grande momento, esse trecho da cruzada aqui da comunhão com Deus. Hoje, na Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus, nós faremos o estudo da passagem bíblica. Então, daqui a pouquinho nós faremos a leitura e também o estudo, todos nós juntos. Aqueles que já quiserem preparar a sua Bíblia Sagrada, quem também acompanha pela comunicação 100% Jesus, nós faremos o estudo da passagem bíblica do Evangelho do Cristo, segundo Lucas, o capítulo 7, a partir do versículo 11, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Hoje nós estamos com o bom desafio de falar sobre como o conhecimento espiritual ele ajuda no nosso dia a dia, Qual é a diferença de nós termos essa ligação tão poderosa com a humanidade de cima, e principalmente diante de situações que todos nós passamos, que é o luto, que é aquela aparente perda, porque nós sabemos que não há perda, mas daquela pessoa que nós amamos, que nós temos um vínculo e que visivelmente nós não a veremos mais na matéria, como nós estávamos acostumados. Como nós passarmos por esse processo com o conhecimento espiritual, tendo essa aliança divina. E aí nós vamos, durante toda a cruzada, nos lembrar do grande esforço de Jesus, que é da nossa educação espiritual. Uma das coisas mais, vamos dizer assim, primeiras, que Jesus nos ensina a fazer é olhar para o alto, é falar com Deus.
é fazer o nosso pedido. Vamos ouvir música legionária. A música legionária ajuda muito isso, né, gente? Fortalecer isso. Essa parceria no bem. Agora vamos, Maria Eduarda, trazendo a música legionária O Futuro é da Esperança, inspirada nos ensinamentos do irmão Alziro Zarur e do irmão Paiva. A música de Lucas Matiuso, letra de Leonardo Segana e a interpretação da Maria Eduarda Carneiro e o Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade. De alegria, a escuridão passou, porque a esperança chegou. Ela veio para ficar e nos encorajar a no amanhã acreditar. A esperança é Jesus. Soldadinhos de Deus da LBB, corajosos e valentes no bem. Semeamos o melhor futuro, somos a esperança do mundo. Soldadinhos de Deus da LBB, corajosos e valentes no amor. Nosso cantar é de perseverança, no coração pulsa esperança. Vocês estão prontos, crianças? Então vamos cantar. O sol traz um novo dia, em nós irradia alegria. A escuridão passou, porque a esperança chegou. Ela veio para ficar e nos encorajar a no amanhã acreditar. A esperança é Jesus. Soldadinhos de Deus da LBB, corajosos e valentes no bem. Semeamos o melhor futuro, somos a esperança do mundo. Soldadinhos de Deus da LBB, corajosos e valentes no amor. Nosso cantar é de perseverança, no coração pulsa esperança. Para afastar as nuvens do medo e da dificuldade, Jesus faz renascer o sol da boa vontade. O sol da boa vontade. Soldadinhos de Deus da LBB, corajosos e valentes no somos a esperança do mundo. Soldadinhos de Deus da LBB, corajosos e valentes no amor. Nosso cantar é de perseverança, no coração pulsa esperança. Nosso cantar é de perseverança, no coração pulsa esperança. Oh, 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 oh. Muito obrigada, Maria Eduarda. A animação também do Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade, aos instrumentistas, músicos legionários. Acompanhamos essa bela composição inspirada nos ensinamentos tanto do irmão Zarur quanto do irmão Paiva. A música legionária O Futuro é da Esperança, música de Lucas Matiuso e a letra de Leonardo Segana. E, gente, essa é a palavra, esperança. Nós vamos agora ao Santo Evangelho de Jesus
E nós vamos perceber como Jesus venceu a ideia do impossível, apresentando a esperança. Mas não a esperança só daqueles, vai dar certo. Aí bate no ombro assim, vai que dá certo. Não, ela é sólida, ela dura, ela traz frutos. Uma esperança que constrói uma humanidade mais feliz. Nós faremos a leitura e o estudo de hoje, sempre com esse diferencial da religião divina, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Qual é o novo mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Essas palavras de Jesus, elas nos ajudam a extrair sempre o recado moral, sempre aquilo que vai ficar para sempre do que Jesus traz. Inclusive elas estão no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então vamos à passagem bíblica, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versículo 11. Que logo após a cura do servo do centurião em Cafarnaum, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Gente, essa é uma passagem linda. Eu sempre me emociono quando eu a leio ou a escuto. Ela tem muitos ensinamentos, muitas possibilidades de interpretação, de entender a profundidade do que estava acontecendo naquele momento. Mas hoje a gente precisa escolher um caminho, e como nós estamos falando sobre a importância do conhecimento espiritual, a importância da humanidade de cima, até para lidar com a morte, com o processo do luto, nós precisamos escolher uma interpretação dessa passagem. Mas eu não posso aqui deixar de destacar a importância daquele momento, né? Jesus, ele se comove diante de uma cena
que é dolorosa, né, para todos nós que vemos uma mãe perdendo o seu filho. E a gente se compadece, a gente fala, meu Deus, né? Eu acho que nenhum pai espera, né, principalmente quando a gente fala da ordem natural, que primeiro morram as gerações, né, primeiras, depois a segunda. Então a gente, quando interrompe isso, a gente já fica assim, achando que não está natural as coisas. Mas a gente sabe que na lei divina não há absolutamente nada ao acaso. E como também não há ao acaso, não há nenhum desamparo. Então essa é uma cena de o amparo presente, visível, se manifestando junto não só a uma família, mas a toda uma comunidade. Essa mulher, apesar de ser mulher, de ser viúva, teve toda a cidade com ela comovida. Uma grande multidão acompanhava o enterro do seu filho. O ponto que, nesse momento, né, eu gostaria de trazer para vocês para iniciar o nosso estudo, não é o fato de Jesus ter ressuscitado, que já é extraordinário em si, mas porque nesse momento ele precisa ressuscitar. Por que ele precisa trazer esse pensamento naquela ocasião, assim como ele precisou trazer em muitas outras ocasiões durante a sua vida visível entre nós? Em muitos momentos Jesus precisou oportunizar esse aprendizado, de que a ideia da morte não é o fim, de que há algo mais, algo que precisa nos ajudar a quebrar essa barreira, porque quando a gente quebra a ideia da morte, a gente quebra aquela ideia da matéria que nós estávamos falando, de que tudo tem seu fim, de que tudo é esse mundo denso que nós estamos vivendo. Quando Jesus ressuscita e na frente de todos, não faz isso só para a mãe, depois espera no particular. Deixa eu te contar uma coisa. Ele aproveita para deixar às claras um ensinamento que não pode ficar guardado para um e para outro. Mas ele tem que estar no domínio de todo mundo. Porque quando a gente descobre que a morte não existe, a gente recebe um poder espiritual. Nós passamos a entender mais as coisas. Nós passamos a compreender. Conhecimento é isso. Quando a gente descobre como funciona, aí sai o medo, sai a incompreensão, sai aquela sensação de que eu não vou conseguir, porque eu sei. Quando eu sei, quando eu tenho um conhecimento, isso traz um poder espiritual. E naquele momento que ele aproveitou, que poderia ser um momento de muita fragilidade, um momento de muita desesperança, um momento de que talvez, para aqueles personagens ali, principalmente para aquela mãe, o chão dela tenha desaparecido, sem perspectiva alguma, às vezes até de pensar sua própria sobrevivência, porque ela não tinha poder social. Ela era já uma mulher, já era viúva e era o seu único filho. E a gente sabe, né, que por muitos anos, muitos milênios, existia, né, muita marginalização, ainda existe, infelizmente. Mas até a condição de você conseguir o seu sustento não dependia só do seu esforço. Principalmente para mulheres, dependia muitas vezes do gênero masculino. Então ela precisava de alguém para sobreviver. E ela estava diante talvez de um dos momentos mais desesperadores da vida dela. E Jesus, o que ele faz? Ele descortina um horizonte para ela. Não foi só um filho que ele entregou àquela mulher naquele momento, uma saída de sobrevivência. Ele deu a ela um poder de ir além e pensar: isso daqui não é o fim. Isso daqui não é tudo o que todos nós podemos ser, inclusive o seu filho. Então, a ressurreição, ela vem simbolizar isso. Não é aquela ideia de que eu preciso ter aquele ente querido sempre comigo. Então, eu quero que ele nunca morra, que ele ressuscite e que a gente viva para sempre. A gente vai viver para sempre junto.
mas não nessa ideia carnal. Não talvez, né? Essa convivência que nós temos que já é maravilhosa. Mas nós teremos muitas outras formas de pensar a nossa convivência junto. Mas ali naquele momento Jesus precisava fazer dessa forma para descortinar um novo conhecimento para aquela comunidade, para aquela mulher, enfim, para todos nós, que até hoje somos impactados com isso. Hoje a ciência tem a possibilidade de desvendar novos conhecimentos por causa da ressurreição. Mas porque a gente quer interromper a morte? Não. A gente só precisa entender o que realmente ela significa na nossa jornada infinita, tanto quando nós estamos na terra, quanto nós estamos no céu. E aí, para a gente pensar sobre essa jornada, pensar sobre essa aliança com os irmãos espirituais, como esse conhecimento divino muda muito na hora da gente lidar com a morte, nós vamos cantar agora uma música legionária e nós vamos continuar refletindo sobre esse assunto. A música que nós vamos cantar é uma música que tem tudo a ver como a gente mantém essa ambiência divina, essa perspectiva de que a morte não existe, porque nem sempre, diante, né, do desencarne de alguém, tudo fica tão fresco na memória. Às vezes a gente esquece até o que a gente já aprendeu. Então, como é que a gente faz para fortalecer isso? Vamos ouvir a música legionária Receita Divina, música e letra de Newton Duarte, na interpretação do Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade.
Ouvimos a música legionária Receita Divina, música e letras de Newton Duarte, a interpretação do Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade. E tem uma receita, né, gente? É mentalizar sempre o Cristo, conversar com Ele. Ajuda nesse exercício do conhecimento. Porque o conhecimento que a gente recebe, e aí eu acho que todos nós que passamos no processo escolar, nós sabemos disso. A gente só vai reter aquele conteúdo se a gente exercitar. Né? Quantas vezes a gente aprendeu uma coisa e a gente já esqueceu. Então, o conteúdo espiritual é a mesma coisa. Se ele não tem exercício, a gente, quando precisar dele, pode dar o branco, né? A gente pode esquecer. E aí a gente pode cair em ciladas dentro de nós, de desesperança, de desespero. Então a gente precisa cultivar esse exercício. E nós já fazemos isso com as orações, com os estudos. E por isso que a gente inclusive sabe como faz diferença. O que a gente já, até por conta do que Jesus fez, né, há milênios, e a humanidade vem interpretando, estudando os seus ensinamentos, a tal ponto da gente chegar aqui hoje. O que muda, hein, gente, para vocês? Saber que a morte não existe quando nós estamos diante do desencarne de alguém querido. O que a gente já sabe? Que foi o fim? Não. Que ele está vivo. A gente já sabe que pode conversar com ele em todos os momentos. Que a gente pode levar as nossas melhores vibrações. A gente sabe que a jornada dele prossegue. A gente sabe que ele tem um amparo espiritual. A gente já tem esse conhecimento e esse conforto divino de saber tudo isso. E aí, vivendo no mundo que nós estamos hoje, mesmo esse conhecimento sólido, às vezes ele traz circunstâncias que abalam o que nós acreditamos. Circunstâncias que minam o nosso sentimento. Não é fácil viver no mundo que nós vivemos hoje, vibracionalmente e materialmente. Tem muitas injustiças, muitas desigualdades, muitas incompreensões humanas, porque estão afastadas de Deus, que faz a gente perder essas certezas às vezes, ou se afastar delas. Então, como é importante para nós olharmos para o nosso íntimo e cuidarmos dele. Se a gente não perceber como esse conteúdo espiritual está sendo cultivado dentro de nós, a gente não o fortalece. Tem um conto de Essa de Queiroz, acho que todos conhecem aqui, Suave Milagre. Irmão Paiva sempre lê na Comunicação 100% de Jesus. E é lindo, né, esse conto, essa página. E eu imaginei, assim, quando eu estava pensando nesse conto, que às vezes ele está dentro de nós. Nós somos aquela mãe, às vezes numa situação totalmente adversa, né? Era uma mãe que vivia numa situação de extrema miséria, extremamente abandonada, esquecida socialmente, com uma criança no colo, doente, talvez vivendo os seus últimos suspiros ali, e ela tendo que continuar, que perseverar, mas ela já estava abandonando todas as esperanças dela. E aí a gente tem uma criança que está perseverando, mesmo doente, que não está deixando de acreditar, e que está tentando lembrar para a mãe: mãe, eu quero algo mais. E a criança não falava assim: mãe, eu quero ser curada. Ela falava: mãe, eu quero ver Jesus da Galileia. Ela não perdia a esperança de ir ao encontro com Jesus, mesmo nas situações piores. Nessa passagem, Naim estava distante da cidade que Jesus se encontrava antes. Jesus, antes de ir para Naim, estava em Cafarnaum. Sabe mais ou menos, gente, quantos quilômetros era de uma cidade para outra?
a essa informação hoje na internet, são aproximadamente 50 quilômetros. 50 quilômetros. Jesus já tinha feito algo extraordinário, curando um servo à distância. Já era algo para se repercutir, para a gente aprender, para a gente até quebrar a barreira do impossível nos aspectos físicos, nos aspectos, enfim, que eu nem tenho palavras científicas para trazer. Mas Jesus sabia que ele precisava ir além. Encontrar outros povos, falar com outras pessoas que naquele instante também precisavam do seu apoio. Quando nós estamos numa situação de desespero, a primeira pergunta que a gente faz é: será que eu realmente vou ter importância para Deus? Às vezes a gente se sente abandonado, às vezes a gente se sente distante, às vezes a gente se sente como se a gente não valesse o esforço do Cristo. E a gente pode se sentir, inclusive, como alguém que está numa cidade a quilômetros de distância e não vai ser visto. Mas Jesus, ele percorre a pé, sem um tênis adequado, uma roupa arejada, não tinha ar-condicionado, a pé. 50 quilômetros, para no momento certo, que aquela cerimônia está ocorrendo, na frente da cidade, ele estar ali e fazer a diferença na vida de alguém. Oferecer o amparo que aquela pessoa precisava. Sabendo das capacidades espirituais desse Cristo, que se em questões humanas ele já superava, andar não seria um problema. Imagine na velocidade do Espírito. Imagine nas dimensões divinas, o quanto Cristo não é poderoso. Então, mesmo que a gente caia num desespero, mesmo sabendo que a gente tem o conhecimento divino, mas mesmo que a gente esteja diante de uma queda, um momento de invigilância nosso, nós vamos precisar retomar ele. Vamos falar: não, peraí. E o filho da viúva da cidade de Naim? Jesus foi até ela. Então ele pode vir até mim. Pode me ajudar nesse momento a entender o que eu não estou entendendo. A lidar com esse sentimento de dor, de perda. Porque eu também sou importante. Porque eu também mereço essa ajuda. Mesmo que talvez eu já soubesse que isso seria possível. A gente não pode se sentir que a gente já está pronto, já está no sucesso final. Gente, a gente ainda tem muito a aprender. E a gente pode estar diante de situações dolorosas. E a gente pode pedir ajuda. E a gente pode falar para Deus: Deus, eu quero uma nova chance. E o mais lindo vai ser o quê? Que nem Jesus aparecendo para aquela criança da Galileia. É Jesus dizendo: aqui estou. E esse é o sentido de família que nós aprendemos na religião do terceiro milênio. Daqueles que pertencem a algo muito maior. Por isso que quando o irmão Paiva fala nesse livro, Os Mortos Não Morrem, sobre nós olharmos para o luto e entendermos que ele é um processo humano e que precisa ser respeitado. A gente não pode achar que vai ser mágico. Essa adaptação, ela é um processo. E o processo exige tempo, exige esforço, exige paciência. Ele diz aqui na página 390: a morte é um fenômeno natural da vida e exige adaptações, tanto para aqueles que retornam ao plano espiritual, quanto para os que permanecem na terra. A saudade manifesta-se nesse lado da existência, bem como no de lá. Então a gente sente saudade? Eles também. Porque o sentimento de amor fraterno, gente, mantém as almas interligadas. E seja quanto tempo for, podem ser décadas, podem ser vidas anteriores, e a gente pode estar sentindo esse amor. O luto é um processo que precisa ser respeitado. É humano.
Devemos oferecer compreensão e apoio para que ninguém se sinta sozinho nesse instante. Todavia, sempre cordialmente orientamos que não se cultive vibrações de tristeza, pois isso também alcança o espírito que está em recuperação, estando ela ou ele muito mais sensível àquilo que lhes transmite. Daí a necessidade de nos recordarmos com muito carinho daqueles que nos antecederam à grande pátria espiritual, resgatando as memórias felizes, fazendo com que recebam de nós somente o melhor que dispomos no coração. Certamente isso nos abastecerá e nos tornará fortes para suplantar quaisquer adversidades no caminho. Ter essa certeza de que as pessoas que tanto amamos prosseguem suas jornadas no além, nos capacita a atravessar esses momentos. Que bom, né, gente? Que bom que a gente tem essa certeza. Que bom que a gente sabe que essa vida continua. E mesmo no momento que a gente sentir aquela dor maior, aquela saudade, a gente vai se lembrar da família que nós temos. E todos nós aqui também vamos ajudar a recordar essas memórias felizes, aquelas lembranças boas, a fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas. Ninguém está sozinho. Jesus fez parte da família daquela viúva naquele momento. Se compadeceu da dor. E todos nós podemos fazer isso também por todos. Gente, temos algo a compartilhar com todos também. A Religião Divina oferece encontros de oração online, de apoio ao luto. Então é, por exemplo, um caminho que nós podemos fazer para ajudar, para ser a rede de apoio, para oferecer algo às pessoas que estão precisando neste momento também serem acolhidas, receberem um conteúdo espiritual. Então todos aqueles que puderem compartilhar nos seus grupos ou com pessoas que vocês sabem que precisam também desse apoio neste momento, acessem o site oraçãoonline.religiãodedeus.org, oraçãoonline.religiãodedeus.org. Nós vamos acompanhar a música legionária Santa Maria das Criancinhas. Música e letra de Newton Duarte, na interpretação de Alice Barcelos e Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade. Ave Maria, Santa Maria,
Quanta emoção a gente sempre sente aos sábados e aos domingos, nos finais de semana, ou qualquer dia que você quiser. Vem à Igreja Ecumênica da Religião Divina, né, conversar com os irmãos pregadores, né, contar sobre os desafios que tem enfrentado e receber ali todo o lenitivo necessário daquele vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. É Jesus que deixa bem claro, o lenitivo é ofertado por ele. Então, seja qual for o dia, né, venha ser feliz, venha participar, interagir na religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Foi o que fizemos pelas ondas do rádio, pela televisão, nas diversas plataformas multimídia da comunicação 100% Jesus. Você recebeu tanto no Templo da Boa Vontade quanto em todas as igrejas ecumênicas da religião divina, esses divinos conteúdos. Hoje com destaque ao Santo Evangelho do Mestre, querido, segundo Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, na condução da pregadora ecumênica da religião do terceiro milênio, Angélica Perioto. E os estudos acontecem, como você muito bem conhece. Se você está chegando agora, vai conhecer em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento do Divino Chefe. Deu uma ordem, um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A oportunidade é essa que a gente tem cada vez mais de se debruçar sobre os assuntos sagrados vindos de Jesus. E a gente teve a oportunidade também da apresentação cultural do Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade. E é claro, todo mundo não pode deixar de participar desses momentos extraordinários. Acesse agora www.religiãodedeus.org/endereços, de modo que você se programe e participe, né, ao lado da sua família, da Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio, mais próxima de você. Muito obrigado a você que ajuda a manter essa mensagem no ar, mantenedor@boavontade.com. É a campanha do Mantenedor ininterrupta, porque a gente precisa o tempo todo de você. Muito obrigado por participar aqui da comunicação 100% Jesus, e a gente vai ficando por aqui com a nossa saudação legionária. Eu sou o Fábio Moreira e toda uma equipe aqui sempre ao seu dispor. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A Super Rede Boa Vontade de Comunicação apresentou Cruzada do Novo Mandamento de Jesus. Reunião da comunhão com Deus.